Oiê! Bem-vindas ao Ela Motiva! Mais um dia! Cá estamos nós novamente, irmã! É nóis! É nóis, sempre Quase nós! batendo os 2 anos. E quantos episódios será que estão agora? Já vamos Meu já Deus, já a gente tá quase nos 50 episódios. 50 Caraca, mulheres que passaram coisa por aqui. boa! Muitas histórias. Vocês estão preparadas para mais uma história de hoje? Para mais uma pauta incrível? Profunda. Estejam preparadas. Só tenho isso a dizer antes. A gente veio de uma sequência, né? Bem profunda dos Sim. nossos episódios. Hoje a gente tá, assim... Calma. Eu nem sei falar a palavra. O meu lencinho reserva do dia da gravação de hoje. Exatamente. E vamos parar? Blogueiragem, se você está aí, confere se você já se inscreveu no nosso canal, se você é inscrita, compartilha para outras mulheres, para sua amiga, tanto o nosso vídeo aqui no YouTube, os nossos episódios na íntegra, quanto também as nossas redes sociais, né, amiga? Ela Motiva aqui no YouTube. Ah, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque ajuda muitíssimo a gente, viu? Então, é só um cliquezinho, um botãozinho que você vai fazer muito por nós. Lá no Instagram nós temos cortes durante a semana, todos os dias, e aqui episódios na íntegra. Toda terça-feira, às 8 horas. Exatamente. E relembrando vocês sobre o nosso formulário de inscrição que está no nosso link da bio lá no Instagram. Você vai entrar, acessar o formulário, não economize nas suas palavras, pois é através do formulário que nós fazemos a seletiva, Sim. né? Inclusive, tem as informações que nós fizemos, né, informativos, para vocês lá no nosso Instagram. Então, a gente vai deixar aí todas as informações da inscrição, do porquê participar do nosso podcast. Passo Então, a está... passo. Exatamente. Então, está tudo explicadinho para você estar aqui. Sim, vamos falar sobre a nossa convidada de hoje. Tô ansiosa. A gente vai falar sobre ansiedade. Ai, tô ansiosa. Ela já tá analisando a gente. No final vai ter um laudo, Louca. assim, ó. Loucas. Passar Loucas. comigo urgente. Mas vamos falar dela. Começo de conversa, ela é maravilhosa, tá? Vocês vão se encantar com a beleza desta mulher, porque assim, arrasadora. Ela é fisioterapeuta, psicoterapeuta e pra apresentação nós vamos deixar com ela, porque nada melhor do que ela mesma pra se apresentar, né, Nu? Bora! Com vocês, Flávia Paiva! Meninas, Seja muito prazer bem-vinda. estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vai ser uma delícia, hein? Esse Sim. bate-papo vai ser muito bom. A gente tem tantas perguntas aqui e a gente espera que dê tempo de fazer todas. Pelo amor de Deus, vamos E seguir que o script. que a gente consiga entrar em todas as pautas. Flá, se apresente. Claro, sou Flávia Paiva. Eu sou formada em fisioterapia, sou especialista em psicologia analítica, saúde mental e saúde integrativa. Hoje em dia, normalmente, aí 90% do meu público é feminino e algumas crianças também. Que legal! Você atende criança. Você é mãe? Não sou mãe. Não, mas você atendo atende bastante crianças. criança também. Que vem muito dessas mães que já são suas clientes. Geralmente já são, Seus pacientes, já são né? minhas pacientes, eu acabo Já vem atendendo um grávida combinho. e já ficam lá comigo até crescer. Ai, E que já, tudo. eu já tô entrando. Já pode começar desde titiquinho? Desde pequenininho. Eu tenho uma das minhas crianças lá, começou comigo quando tinha 6 dias de vida. Meu Deus! 6 dias Acabou de de vida. sair do hospital Acabou essa de criança. sair da barriga e já foi pra maca. Meu! E falando sobre o atendimento em si, conta pra gente como que é a sua abordagem, o seu atendimento. Hoje o da meu consulta. atendimento é todo voltado em saúde integrativa. Então, que a saúde integrativa, a base dela é a gente buscar sempre a origem de um sintoma, de uma doença, de um padrão de comportamento e atuar também de forma preventiva. Então, quando eu atendo um bebê, por exemplo, eu tô atuando ali em todas as possíveis sobrecargas que aquela criança recebeu ao longo da gestação, de situações que a mãe passou, digamos assim, para que isso não venha desencadear nenhuma questão nessa criança. Então, eu consigo atuar nessa frente também, né, da preventiva e da tratativa. Uau! Flá, eu tenho a sensação que você nasceu já fazendo isso. Desde cedo, você já tinha certeza do que você ia fazer, da sua trajetória, enfim, profissional? Ou foi algo que você decidiu, não tinha muita certeza? Como que foi? Como que você chegou até Imagina, aqui? eu não fazia ideia que eu ia fazer isso. Gente, eu era bailarina a minha vida inteira. Chocada! Era dos meus 8 anos de idade até os meus 21, a minha vida era dançar.
né? E aí, aos Que demais. 17, meu pai falou, não, alguma faculdade você tem que fazer, né? E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer medicina. Prestei vestibular de medicina, não passei, né? E aí, falei, vou fazer fisioterapia. Entrei na faculdade, acabei me encantando naquele universo, fui pra área de ortopedia. Atuei na área de ortopedia ali há alguns anos. E aí, depois de formado, eu abri um espaço de reabilitação, de ortopedia, de pilates. E aí, uma paciente me contou dessa abordagem mais integrativa. E na época, ela estava tratando um câncer. E aí, eu fui meio de curiosa, eu nem acreditava. Falava, imagina, como que vai tratar uma questão emocional envolvida com uma questão física? E aí, quando eu fui estudar, eu vi que aquilo fazia muito sentido, né? Que a maioria das doenças, dos sintomas, tinham uma origem traumática, tinham uma origem emocional relacionada. E aí eu mergulhei nesse universo e estamos aí há 9 anos. Nossa, 9 anos já que você está, não de profissão, mas que você está nessa abordagem integrativa. São 9 anos, são mais de 12 mil processos terapêuticos nesses 9 anos. Caraca! E fala um pouco sobre esses processos terapêuticos. Quais tipos de ferramentas que você utiliza nas suas consultas? Hoje, varia muito da questão que a pessoa traz, né? E eu costumo brincar que a questão que a pessoa me traz nunca é a questão que ela tem, né? Ela sempre me procura por uma questão latente, então geralmente as pacientes chegam para mim por uma crise de ansiedade, por um problema no relacionamento, por um sintoma pontual. E aí quando a gente começa a abrir a história da pessoa, a gente começa a perceber que existem muitas lacunas ali, né? Que o buraco é bem mais embaixo. Sim, eu falo, uma ansiedade nunca é uma ansiedade, né? E um sintoma não é um sintoma, é sempre a história de vida da pessoa. Então, hoje, eu converso com esse paciente, alguns pacientes vão para a maca, e aí a gente tem algumas ferramentas que manualmente eu consigo identificar aonde existem sobrecargas no corpo daquela paciente. Dependendo de onde eu encontro essa sobrecarga, eu consigo identificar relacionado a que tipo de trauma e quando foi aquele trauma. Então, de repente, eu consigo identificar que essa pessoa teve um trauma aos 5 anos de idade e hoje ela tem 40 anos de idade. Meio parecido com a microfisioterapia? A microfisioterapia é uma das ferramentas que eu utilizo. Que bacana. Né? Então, eu utilizo a micro, utilizo o crânio sacral e utilizo algumas outras também, mais cognitivas, digamos assim, né? Então, a abordagem que a gente utiliza hoje no consultório varia do que o paciente me traz de queixa, né? Nossa, então é muito... amiga, desculpa. Não. Eu vi falar que é muito interessante você ser psicoterapeuta, porque você pode ligar muito... E com embasamento, essa questão física, a questão emocional, Mas né? você sabe que isso foi um percurso, né? Porque eu comecei como fisioterapeuta. E como fisioterapeuta, a única coisa que eu sabia fazer... A única coisa não, né? Já é muito. Mas, assim, era tocar as pessoas, era manipular. E aí começaram a se abrir questões muito sérias ali na minha maca. Né? Então, pacientes me trazendo abusos, pacientes me trazendo tentativas de suicídio. E aí foi aí que eu resolvi buscar essa parte. Aí eu fui estudar psicanálise, aí eu fui me especializar em psicologia analítica, né? Mas foi uma necessidade da própria clínica mesmo, né? Agora, eu posso pular essa parte aqui do começo e já puxar o gancho? Lógico, vai na sua. Ô, Flá, toda dor, tudo que a gente sente físico, ele necessariamente, enfim, sempre é de um sentimento ou de um trauma psicológico ou não? 99% das questões, sim. 99,9. Mas o que acontece? Quando a gente pensa em trauma, a gente já pensa logo numa questão psicológica. Né? Um trauma não necessariamente precisa ser uma questão psicológica, né? De repente você pode nem se lembrar, mas naquele momento daquela vivência, o seu corpo precisou criar um programa de adaptação. E aí, a partir daquilo, desencadeia, né? Então, às vezes, mediante um trauma pode ser uma queda que você teve, um acidente de carro, não uma questão psicológica, mas o seu corpo, com aquela reação, ele precisou se adaptar e criar um programa biológico a partir daquilo. E aí aquilo vai reverberar ou em nível físico, através de um sintoma, de uma doença, ou em nível comportamental. Então é aí onde as pessoas, tem uma autoestima baixa, ou tem um ciclo de repetições, tem o dedo podre, enfim, vários padrões de comportamento associados. Uau! É mais profundo, né? É. Uma dor nunca é uma dor, né? Não. Então... Um sintoma nunca é só um sintoma. Eu tava ansiosa pra te perguntar isso. Pergunte. Hoje, tem se falado muito sobre a questão do feminino, né? Dessa relação do feminino e tudo mais.
Só que muito se fala, eu sinto que muito se fala e pouco se entende. Sim. De fato, dessa relação com o feminino. Então, eu gostaria que você explicasse, sabe, de forma até aprofundada mesmo, Uhum. como você encara isso, essa relação e por que, qual a importância de nós, mulheres, buscarmos cada vez mais essa relação. Você sabe que essa questão do feminino, eu falo que é muito bom que ela tenha vindo à tona nos últimos anos, né? As mulheres começarem a buscar, mas junto com isso vem muita bobagem, né? Então, vai curar seu feminino, coloca um laço no cabelo, passa um batom vermelho e pronto, você tá trabalhando o seu feminino. E não necessariamente, né? Não que isso não faça sentido, faz, mas é um processo muito interno, né? Quando a gente fala de feminino, a gente fala sobre a mulher reconhecer a sua natureza. E a natureza da mulher é uma natureza cíclica, né? Então, nós mulheres, nós passamos por ciclos. A gente não é igual o mês inteiro. A vida toda, né? A vida todo o mês todo. mês A gente todo, vive né? uma vida por mês. Nossa, meu Deus, a mulher tá o tempo todo ciclando. Nós chamamos isso de ciclo vida, morte, vida. Ou seja, a gente nasce, renasce e morre todo mês dentro Deus. dos nossos processos internos. E o que acontece? A maioria das mulheres foi necessário isso para que a mulher ocupasse o espaço que ela ocupa hoje, passaram a negar isso, enxergar esse movimento, essa oscilação emocional, física, como uma fragilidade. E aí, naturalmente, o que é muito comum, vocês já devem ter ouvido, uma mulher, eu odeio menstruar. Né? Por mim, eu nunca menstruaria. Por mim, toma anticoncepcional de uso contínuo. A mulher não tem relação alguma com o próprio corpo. Com isso, ela tá dando a mensagem ali inconsciente pro corpo dela que o corpo dela é frágil. Ou seja, eu preciso te negar porque você me torna frágil. Só que aí vem os sintomas. Aí vem uma endometriose, vem um ovário policístico. Presente, desse assunto eu participo. Vem, e eles vêm com força pra te falar, você não achou que era fraco? Olha aqui o que eu faço com você. Né? Então, assim, o nosso corpo, e não, ele não faz isso como, né, uma culpa, uma vingança, nada disso. Ele faz isso como um programa do tipo, resposta, olha pra né? mim, cuida de mim, me enxerga, isso é você, né? Essa é a sua natureza. Então, quando a gente fala de curar o feminino, a gente fala sobre essa mulher fazer as pazes com essa natureza dela, e aprender a dominar isso que existe dentro dela. Esses sentimentos, essas emoções. Aprender o momento de, sim, descansar. Que hoje em dia as mulheres se culpam. Né? A mulher tem que ser produtiva, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E vai ter momentos que o nosso ciclo vai nos pedir para se recolher, para descansar, Pra né? silenciar. Para né? silenciar, para ouvir a nossa intuição. As mulheres estão completamente desconectadas da sua intuição. Então elas querem resposta, né, na internet, elas querem resposta pronta, mas elas não param pra ouvir elas mesmas, os seus incômodos, as suas dores, né? E é ali que tá também as suas verdadeiras potências, né? Quer seguir um tutorial no YouTube e tipo, Ou quer resolvido. montar, né? Então eu vou montar aqui um estereótipo de mulher feminina, né? Ou vou adotar isso, ser feminina, é ser submissa ao marido, é ser isso, é ser aquilo, mas ela não tá olhando pra real essência do feminino. Né, para a forma que ela vive, para a forma que ela lida com ela mesma, com outras mulheres, né? As mulheres são muito cruéis entre si, uma mulher com a outra, né? Então eu acho que a cura do feminino vem em todas essas vertentes, da gente fazer as pazes com a nossa natureza mesmo, né? Real oficial. Eu vou falar pra você que, assim, sobre essa relação com o feminino, eu não sei muito, mas uma pessoa, uma vez, ela me falou assim, eu me reconectei com o meu feminino através da espiritualidade. E eu falei, cara, é uma excelente forma, na hora eu estava precisando escutar isso. Uhum. E eu, recentemente, me sinto reconectada comigo através da espiritualidade, porque eu sentia que a minha energia masculina tava tão aflorada, assim, sabe? Que eu acho que eu tava tentando tomar contas até de coisas que não eram, Sim. não serviam pra mim, né? Sim. Não era do meu espaço. E aí parece que deu uma calma na alma. E é o sentir, né? O sentir Existem vem do várias feminino, formas né? de se conectar, então, com o feminino. Existe. Eu costumo brincar com as pacientes que não tem como a gente separar as coisas, né? O físico, do mental, emocional e do espiritual. A gente é a mistura o bololô disso tudo, todo. né? Não existe saúde física sem saúde mental. Não existe saúde mental sem saúde espiritual. Né? Então a gente precisa se conectar com esse sagrado, seja ele qual fizer sentido para cada uma de nós.
né? Mas nós precisamos, e quando a gente se conecta com a nossa essência, com a nossa natureza, a gente está se conectando com o sagrado. Quando a gente se conecta ao feminino, a gente se conecta à beleza, né? Ao cuidado, à beleza. Quando a gente se conecta com o belo, nós nos conectamos com Deus, né? Então, se a gente para olhar, tá tudo interligado, né? Tá vendo? Nossa, tá vindo tudo muito de encontro com o que a gente conversou hoje, né? Que a gente tava falando sobre essa questão de quanto que a gente... Nossa, a gente se cobra o tempo todo, né? Nós duas, a gente não se permite desligar. E é essa sensação de culpa. Agora a gente tem se permitido. Agora a gente tem se permitido. A hora que a gente se desliga, parece que a gente precisa fazer alguma coisa. E é difícil, né? A gente parar esse tempo e se escutar e se ouvir. Eu acho que cada vez menos, né, Flá? Tem com essa... Eu não sei, a rotina, a vida agitada? Eu acho que a rotina, né? As pessoas criam uma rotina da qual a rotina delas adoece elas em todos os níveis, né? Então, a rotina dela tá adoecendo ela fisicamente, tá adoecendo ela mentalmente, tá distanciando ela do espiritual, tá distanciando ela do seu marido, por exemplo, enfim... E vai vivendo no automático, né? Então, essa era do eu preciso estar sempre produzindo, eu preciso estar sempre fazendo para que o outro me enxergue assim, né? Então, vira um movimento onde as pessoas não param nem para se observar por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Nossa. Elas só vão fazendo. E é um ciclo, né? Que você toma atitudes que com certeza vão impactar no seu relacionamento, que vão impactar na relação da outra pessoa com você. Eu digo isso muito pelo relacionamento em casa, né? Às vezes a mulher, ela passa por alguns traumas durante a vida que faz ela assumir papéis que nem são dela, né? Sim. E aí se reconectar com esse feminino e tal. Eu lembro que eu li um livro, cara, foi forte. Eu nem consegui chegar até o final. Mulheres que correm com os lobos. Toda vez que eu lia uma história daquele livro, era como se viesse um tapa na minha cara, assim, eu falava, gente, como a ancestralidade é importante, né? Como a gente se desvencilhou disso conforme foi tudo passando. Que loucura. Isso, né? O Mulheres que Correm com os Lobos, né? Eu falo que ele é um livro muito curativo, porque ele é um livro que, por mais que a gente não saiba, a gente sabe o que tá ali, né? Porque ele vem de uma memória ancestral, ele ativa coisas ali que a gente já sabe, mas a gente não quer olhar, a gente não consegue, não suporta. E essa questão da ancestralidade, a gente pode olhar para ela de duas formas. Uma é a gente olhar para essas mulheres e trazer a dor que essas mulheres vivenciaram, essas mulheres sangraram muito, sofreram muito, foram muito silenciadas. Ou a gente pode olhar para tudo isso e falar, a guerra acabou. Né? Então eu tô aqui pra te honrar, eu tô aqui pra fazer diferente agora. Eu tô aqui pra te mostrar que agora pode ser diferente, né? E ainda assim trazer essa força de tudo que essas mulheres passaram pra que hoje nós estivéssemos onde nós estamos, né? Cara, são vários contos. Se tiver errado, você tá ligado? Eu li um pedaço desse livro, mas eu não consegui também. Ele é um livro muito difícil. Ele é difícil. A interpretação, a leitura é difícil. Ele é um livro, né? que a gente fez grupo de estudo dele, né? De clube do livro, porque ele é um livro que exigia você interpretando, porque senão você vai lá, tá um conjunto de ossos. Aí você precisa trazer aquilo pro concreto, né? Mas uma coisa desse livro que me marcou muito, que até hoje às vezes eu lembro, assim, é a questão de ouvir a intuição. De que às vezes... E é muito louco, porque às vezes parece que a gente escuta a nossa intuição e a gente passa por cima dela, né, Flá? A gente fala assim, e a nossa intuição, coitada, né, gente? Ela fica enfiada ali no meio de tanta bagunça, de tanto barulho externo, que a gente não escuta. E quando a gente escuta, a gente fala, é vozes da minha cabeça, deixa isso pra lá. Né? Só que é exatamente nessas vozes da nossa cabeça que estão todas as respostas que a gente tá buscando lá fora. Como acessá-las? Tem alguma dica? Se conectando com você. Quando a gente silencia esse barulho externo e fala, essa é a minha verdade. Esse é o meu caminho. E uma coisa que eu falo muito para as pacientes é, como que eu sei se é uma intuição ou uma paranoia? Né? Elas me perguntam muito, como que eu sei se eu devo seguir ou não, se é uma intuição ou uma paranoia? A intuição, ela vem, ela traz uma mensagem muito clara e ela não causa barulho em você. A paranoia conta uma história. Faz tal coisa, porque senão vai acontecer isso, vira uma história. Causa uma ansiedade. Causa uma ansiedade. A intuição, geralmente, é uma mensagem, por mais desafiadora que seja, que te traz um alívio. Um alívio. Tipo, eu sei o que é isso, então não vou fazer. Então vou fazer. Então vou por esse caminho. Mas para isso a gente precisa estar muito conectada com a gente. Intuição, gente, é faculdade mental.
Às vezes as pessoas falam, fulana é muito intuitiva, ela tem o dom da intuição. Intuição é faculdade mental. Todas nós temos. Todos têm. Os homens também, mas as mulheres muito mais aflorado, né? Mas é uma faculdade mental. Quanto mais eu desenvolvo, melhor vai ser a minha relação com ela. E dicas para acessar a si mesmo, que você geralmente dá para os seus pacientes? Eu gosto muito de rituais, né? Eu sou fanática por ritual, porque eu acho que todo tipo de ritual informa a intenção para o nosso inconsciente. Então, rituais que eu digo não são rituais místicos, não. São rituais, assim, eu tenho meu ritual da manhã, por exemplo. Então, meu momentinho ali de manhã, onde eu acordo, faço meu café, faço uma oração, leio ali um pouquinho. Então, aquela meia horinha ali, aqueles minutinhos, eles são um momento de cuidar de mim, de me conectar comigo, de olhar pro céu. Às vezes a gente tá tão na correria, cara, a gente passa o dia inteiro sem olhar pro céu. Só pro celular. A gente tá aqui no celular, né? Verdade. E não olha pro céu. Às vezes a pessoa passa todo dia pelo mesmo trajeto, isso eu falo com os pacientes às vezes, e ele nunca reparou o que tem naquele trajeto. Porque ele tá mexendo no celular, olhando pro Waze, trocando a música, pensando em outra coisa. Então, rituais que eu digo nesse sentido de estar presente, se conectar. Se eu tô aqui com vocês, eu tô aqui com vocês. Né? Eu não tô pensando no que eu vou fazer quando eu sair daqui, no que eu deixei de fazer. Não, se conecta com o presente e cria esses momentos com você, né? E cria no ordinário. Porque, eu vou me conectar comigo, vou fazer uma viagem pra montanha. Tá bom, quantas vezes você vai fazer isso no ano? Né? Agora, todo dia você vai ter que tomar banho. Então, por que você não faz do seu banho um momento de conexão sua com você? Só vai desconectar quando acende for uma viajar. vela, coloca uma musiquinha lá no banheiro, né? Tira um tempo pra olhar pra você no espelho. Às vezes eu brinco que a mulherada vai pentear o cabelo, quase se estapeia, né? Vai passar um filtro solar no rosto. Para aquele momento. Você já vai fazer aquilo mesmo, então faz com carinho, com cuidado, né? Ô, Flá, eu vejo que tem muitas mulheres que às vezes trazem essa questão de eu não tenho tempo, é muito corrido, mas às vezes a gente quer ter esses momentos e a gente fala assim, nossa, mas eu preciso tirar 1 hora do meu dia. Mas são coisas que a gente já faz, né? Então, o banho, é o que você falou, a gente já toma o banho, por que não tornar isso, né? Então, mesmo que a gente tenha uma vida corrida, no fundo, a gente tem tempo pra fazer isso, Sim, né? é o ordinário, né? A gente precisa transformar o nosso extraordinário. A gente já vai comer de qualquer jeito. Agora, qual a diferença de eu comer, de eu fazer um prato bonito e sentar na mesa e comer, ou eu comer em pé de qualquer jeito? Né? Então, a gente já vai fazer aquilo. Por que não fazer bem feito pra nós, assim como nós faríamos pra receber uma visita, pra qualquer movimento? Né? Então, eu acho que é uma mudança de mentalidade no tratar. Porque se a gente para observar, em muitos momentos a gente se trata com muita crueldade, né? A gente não trataria a nossa melhor amiga como a gente se trata muitas vezes. Em nível de cobrança, em nível de falta de gentileza, em nível de correria. Então, talvez o movimento para se reconectar seja justamente esse. Eu vou me tratar com um pouquinho mais de gentileza. Apreço, né? Às vezes você acha aquela mulher tão foda, nossa, você é demais. E não se acha. Sim. Né? E não acredita em si, Não né? consegue se achar, né? Cara, Esse negócio de prestar atenção, eu fui fazer uma viagem, a gente sempre vai viajar pra fim do mundo, né, literalmente. E aí a gente tava na viagem e era tipo um campo, assim, a gente tava em Minas. E aí eu escutei o barulho da cigarra, tal, eu falei, meu Deus, olha esse som, que natureza, que incrível, tal. Aí esses dias eu saí à noite de casa, que a gente mora em chácara, e eu escutei o mesmo barulho que eu escutei em Minas, eu tinha em casa. A única coisa que eu não fazia era sair à noite e prestar atenção, que na minha casa tem o mesmo som de que eu estava em lugares que eu tava buscando fora. E, tava ali. Então, às vezes a gente não presta, né? Porque eu tô em casa todo dia, eu abro, fecho a porta, a natureza ali pra mim, ela vai começando a ficar comum. Mas eu tinha ali, e é muito louco, né? Às vezes a gente não para pra prestar atenção no mínimo, assim, Sim. né? E principalmente na gente, Sim. né? Muito, muito louco isso. Muito louco. Uma pergunta um pouquinho mais técnica, vai. Manda. Sobre padrões de comportamentos negativos. Como são padrões de comportamento, eu acredito que são bem difíceis de identificá-los. Será? Tipo assim, a própria pessoa, talvez ela não consiga identificar. Ah, ela sabe. É? Talvez ela não traga pra consciência, mas ela sabe. Como você aborda isso? Padrão de comportamento é a forma que eu começo a executar sempre uma coisa. Então, eu sempre começo uma dieta e me boicoto. Eu vou lá, me matriculo na academia, eu me matriculo 6 dias, vou na primeira semana e depois não vou nunca mais.
Né? Então, são padrões de comportamento. Eu sempre entro em relacionamentos do qual eu sou traída. Então, tudo isso se torna um padrão de comportamento. Então, essa pessoa começa meio que a repetir aquele padrão. E a maneira que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. Né? Então, provavelmente, quando a gente começa a procurar na vida da pessoa, eu sempre brinco com as pessoas, né? Eu falo, você não precisa me contar o que você acredita, quais são suas crenças, quais são seus traumas. Me conta a forma que você vive que eu já consigo identificar. Olha. Né? Porque a nossa forma de viver diz muito sobre aquilo que a gente acredita, sobre aqueles padrões que a gente foi incorporando, às vezes até mesmo como mecanismo de proteção. Né? Então, por exemplo, uma adolescente, uma criança que passou por necessidade, que precisou batalhar muito ali cedo e tudo mais, vai ser uma criança que ali na vida adulta pode ter um burnout, porque ela não vai saber a hora de parar. Ali na vida adulta, ela vai querer trabalhar enlouquecidamente, porque ela tem registrado nela aquele padrão de que se ela parar, ela pode ter necessidade, ela pode passar fome, ela pode... Então, aquilo se torna um padrão invisível. A pessoa não vê que ela está vivendo aquilo e ela está vivendo aquilo. Né? Quando eu disse, assim, difícil de identificar, talvez seja a percepção de você estar tão mergulhado naquilo que você não consegue falar, nossa, eu acho que eu preciso de ajuda nesse sentido, né? A gente se sabota o tempo todo, né? Eu falo que a gente sabota os nossos próprios desejos o tempo todo. Porque a gente tá tentando se proteger de alguma coisa que muitas vezes a gente nem sequer pra identificar o que é. Mas sempre tem uma pulguinha aqui, né? Sempre tem alguma coisa aqui, né? Que, tipo, não deixa aquela situação... Aliás, eu acho que pra pessoas que não se acomodam também, né? Sempre tem essa pulguinha, ou que buscam melhorar. Deu pra entender? Tipo assim, isso não tá certo, você precisa melhorar aqui, melhora aqui. E aí vem, né, aquela frase muito famosa que não dá pra gente tentar curar alguém que não quer ser curado, né? Então precisa partir da pessoa esse desejo de vou olhar, vou mudar. É desconfortável, né? Eu falo que fazer terapia é pros corajosos. Você vai sentar ali e descobrir que a causa de todos os seus problemas é você. Nossa, E você vai ter que encarar aquilo. Não vai mais dar pra você falar que a culpa é do coleguinha, né? Você vai ter que entender por que você se colocou ali. Esses dias uma menina me perguntou lá no Instagram, como que eu faço pra superar, sair de um relacionamento com um narcisista? Eu falei, a principal coisa que você precisa entender é porque você entrou nesse relacionamento. Senão você vai sair desse e vai entrar em mais um. Outro. Né? Então, assim, quando a gente para pra olhar, é meio que tudo sobre a gente, né? Exatamente. E isso, ao mesmo tempo que é difícil, né, de você entender, ao mesmo tempo você fala assim, ufa. É libertador, É libertador. Mas a hora que você entende, você fala assim, meu Deus do céu, por onde eu começo, né? Sim. Por onde eu começo. Eu falo, tem algum momento, por exemplo, que você percebe que as pessoas te procuram ou que elas vão te acessar, enfim, no momento que já não sabe mais pra onde ir? Gente, eu brinco que depois de mim só vem o agiota e o pai de santo. Porque assim, quando o paciente chega em mim é porque ele já tentou tudo. Tá desolado, só tem a carcaça. Então eu falo, se não der boa. certo comigo, eu já sei que ele vai pro agiota ou pro pai de santo. Né? Porque é literalmente, geralmente, hoje até que não mais, por conta de rede social e tudo mais, né? Mas antigamente a pessoa chegava muito assim, a minha última esperança. Já tentei de tudo. Que responsabilidade, né, Flá? Mas nunca é, né? Porque, na verdade, o processo dela tá na mão dela, não tá na minha mão. E eu sempre falo isso, eu falo, o seu processo, quem vai conduzir é você. Ótimo, perfeito. Né? Então, assim, quem vai fazer as mudanças? Você vai ficar 1 hora aqui comigo, mas e aí? O que você vai fazer de mudança na sua vida, na sua casa? O que você consegue? O que você suporta? O que você quer? Né? Então, assim, quando as pessoas, geralmente, elas vêm pra mim num momento de desespero mesmo. Tipo, tá assim... Né? De não aguento mais, já não sei mais o que fazer, já tentei de tudo. Então, geralmente, elas vêm, ou algumas vêm por identificação. Então, de repente, elas me vêm falando sobre algum assunto e falam, nossa, eu tenho isso, então vou procurar. Mas, geralmente, E como que funciona? É de forma semanal? Consultas? Ou tem Cada protocolo? caso é um caso, né? Então, tem alguns pacientes que passam comigo uma vez por mês, né? Durante um determinado período e a gente consegue trabalhar aquele trauma. Tem alguns pacientes que eu preciso fazer um acompanhamento, então eles ficam comigo durante 8 semanas seguidas, fazendo um acompanhamento ali uma vez por semana. Então, vai depender muito do que aquele paciente trouxer. Tem alguns pacientes que eu preciso fazer muita organização ali física mesmo.
Preciso entender os sintomas, preciso entender isso. Tem paciente que é uma questão muito mais emocional. Então, a gente precisa entender jornada arquetípica, a gente precisa entender trauma, história. Então, nunca dá pra dizer que um problema vai ser tratado da mesma maneira, né? Nossa, eu nunca vou esquecer uma dinâmica que a minha terapeuta fez comigo, que ela falou assim, ó, isso aqui é muito antigo, isso aqui é velha guarda, tá? Mas não se assuste. Aí ela colocou várias figuras de pessoas na minha frente, umas cartinhas, e ela fazia perguntas. Qual dessa pessoa você se identifica mais? Aí eu falava, SS. Qual dessas pessoas você se identifica menos? Aí, SS. Qual dessas pessoas é mais familiar? SS. Aí, ela foi escrevendo, literalmente, velha guarda. Até porque ela tem, sei lá, uns 60 e poucos anos dela, e eu adorava... é perfeito. Aí, ela foi escrevendo, assim, depois ela foi unindo uns pontinhos, fazendo um negócio lá. Do nada, ela veio com, tipo, um diagnóstico sobre mim, através das cartinhas que eu tinha escolhido. Eu falei, meu Deus, como é que você sabe de tudo isso? Você acabou de descrever a minha personalidade. Através de rostos, de pessoas. Eu fiquei em choque. E a gente tende, né, o ser humano, a sempre buscar pelo conhecido. Só que muitas vezes esse conhecido é ruim. A depender do que aconteceu ao longo da nossa vida. E aí, se a gente não pra olhar para esse conhecido, a nossa tendência é continuar buscando um padrão que é ruim para nós mesmos. Né? Um padrão que está nos adoecendo, de certa forma. Então, que bom que ela te fez olhar para esses rostos, né? Nossa, queria fazer de novo falando nisso agora. Alô, terapeuta? Não sei se é algo que dá pra fazer recorrentemente, mas eu achei legal. Poxa. Existem ferramentas que você usa nesse sentido pra... Existem. Você falou de arquétipos, né? Existem. E aí, também, né? Cada paciente é um paciente. Tem paciente que... Às vezes me traz um sonho, ele chega brincando comigo, tive um sonho muito estranho, né? E aí a hora que ele começa a contar o sonho, daquele sonho a gente consegue partir por uma questão, e aí ele fala, nossa, faz 10 anos que eu tento lidar com isso, e eu nunca tinha conseguido enxergar isso dessa maneira, né? Então o recurso, por isso que eu digo e repito, o processo é sempre do paciente, é sempre sobre o que ele traz. E às vezes ele não traz nada, às vezes o silêncio do paciente já é um indício. Já é. Ou seja, tudo é. Tem alguma coisa ali. É porque dificilmente, não são todas as pessoas que conseguem se abrir, né? Sim. Mas a pessoa nem sabe qual que é o problema. Ela só sabe que tá ruim. É verdade. Agora, curiosidade, falou em sonho. Todo sonho tem um significado, Flá? Ou não Quase necessariamente? todo, né? Os Eita. nossos sonhos são classificados por... Nós temos aí os sonhos de lixo mental, que é aquele sonho por demanda de informação mesmo, que a gente foi captando. Então, eu tô aqui conversando com vocês, essa tela tá me influenciando, isso vai ficar registrado no meu inconsciente. Ele precisa organizar aquilo, então ele vai colocar, às vezes, no sonho para conseguir organizar. Tem os sonhos ali que, sim, são mensagens se reestruturando, então trazendo pra gente uma simbologia de como o nosso inconsciente está trabalhando, né? Como ele tá manejando. Às vezes você sonha com uma pessoa e fala, mas eu nem lembrava dessa pessoa. Sim. Mas, de certa forma, ela representa alguma coisa ali no seu inconsciente. E existem os sonhos espirituais, que a gente fala, que são os sonhos mais intuitivos, né? Esses sonhos, geralmente, são sonhos que se repetem. São sonhos com uma mensagem muito clara. E é um sonho que acaba se repetindo, né? Que aí é um sonho mais intuitivo mesmo. Então, bom, nessas 3 categorias. Nossa, eu sonho muito. E tem dia que eu sonho, tipo, várias coisas, umas coisas muito aleatórias. Eu falo, meu Deus do céu, se tiver um significado, eu preciso descobrir. Porque é muito louco. E tem momentos que parece que você sonha mais, né? Eu Todo sinto mundo também sonha, que eu fico... né? Às vezes, o que acontece? As pessoas não lembram dos sonhos, né? Mas sonhar, todo mundo sonha. A gente tem aí uma média de pelo menos 6 sonhos por noite. Meu Deus, eu sempre lembro Mas de a todos. gente muitas vezes não acessa, né? Mas quando a gente começa a acessar, quando você começa a prestar atenção, não diretamente no seu sonho, mas no que está por trás daquilo que eu sonho, você começa a ter muitas pistas sobre pra onde o seu inconsciente está te conduzindo, né? E não é porque você sonha que seu sono não foi reparador. Não, imagina. Não tem relação. Na verdade, o sonho acontece até numa fase de sono profundo. profundo. Porque tem vezes que, sei lá, vem um pesadelo, alguma coisa, que você acorda até meio exausto, meio cansado. Parece que não foi tão reparador. Você sabe que eu tive uma época da minha vida, né? Eu trabalhei muito isso em análise, né? Que eu não gostava de sonhar. Então eu falava, não gosto de sonhar, porque quando eu sonho eu acordo cansada. Quando eu sonho, eu não sei o quê. E depois, dentro dos meus processos analíticos, eu fui ver que isso era, na verdade, uma grande resistência que eu tinha de olhar para o meu mundo interno.
né? Porque eu não queria acessar aquele conteúdo, que aquilo me esgotava. Então, de certa forma, eu queria bloquear aquilo. Porque ele vem confuso, né? Você tem que ter o trabalho de desmistificar ali o que... Pô, às vezes vem uma janela flutuando do nada. Aí você fala, gente, o que uma janela significa? Significa. Aí é Google. E aí, aí não é Google, porque a sua janela não vai significar a mesma que a minha. Então a única pessoa que pode interpretar o sonho é quem sonhou. Claro que conduzido dentro de um processo, né? Mas assim, quem vai ter a resposta é você. Você tem um processo pra, tipo, sei lá, algumas dicas pra decifrar sonhos? Algumas perguntas que você faz a si mesma? Tem. Eu falo que tem algumas coisas que são importantes a gente entender. Sonho sempre tem um movimento alquímico acontecendo nele. O que é um movimento alquímico? Alguma transformação acontecendo ali. Então, comer é um movimento alquímico. Né? Cozinhar é um movimento alquímico. Você transforma ali um ovo, uma farinha num bolo. Né? Então, você faz um movimento ali de transformação, uma alquimia. Então, no sonho, a gente precisa sempre identificar o quê? O local que aquilo aconteceu. Então, o que aquele local representa? Foi um restaurante? Foi uma praia? Foi onde foi? Quem são os personagens que estão presentes ali? O que cada um daqueles personagens representa pra você? Você está presente ou não? Você é você no sonho? Porque às vezes você se vê no sonho, mas você não é você. Sim. Né? Qual que é o contexto que acontece ali? Qual que é o clímax do sonho? Qual que é aquilo que te chamou a atenção naquele sonho? Com essas informações, você já consegue ter muito acesso ao seu mundo interno que tá acontecendo ali de processo. Cara, e eu acho que é bom escrever, né? Sim. E eu falo que assim, acorda, cria um grupo seu com você no WhatsApp, acorda e já manda um áudio. Por quê? Alguns sonhos em 3 minutos você vai esquecer. O tempo de você levantar, fazer xixi, você já esqueceu. Foi, né? Então, acorda. Quando você acordar com aquele sonho na cabeça, já acorda, já manda um áudio ali pra você mesma, registra, porque talvez ao longo do dia você vá lembrando de mais cenas. Nossa, mas aconteceu tal coisa também, agora eu tô lembrando que teve isso também. Que loucura. E aí você vai montando o seu quebra-cabeça interno, né? Eu tive um analista que ele já era um senhor e tudo mais, e ele falava muito isso pra mim, né? Ele falava, eu não quero saber o que aconteceu na sua semana, eu quero saber do seu mundo interno, eu quero saber dos seus sonhos. Cara, porque o que aconteceu na sua semana foram só acontecimentos, o que tá mandando na sua vida é o mundo interno. Né? Porque, querendo ou não, faz Agora todo sentido. Agora eu quero sonhar essa noite entendeu? Porque pensa, é o único momento do seu dia, a não ser se você pratica uma meditação, sei lá, que você tem acesso ao que... Ao sutil. Ao seu... Tipo, você fecha o olho e não tá pensando em mais nada. E aí surgem coisas. Sim. Chocada. E dá pra gente intencionar, né? Isso é algo que eu faço com muita frequência, que é, você vai dormir, intenciona pro seu cérebro. Né? Então, hoje eu quero ter clareza sobre determinada situação. Ou hoje eu quero entender por que eu tô agindo assim. Hoje eu quero entender um incômodo meu. Hoje eu quero entender... O seu cérebro vai te dar pistas. Talvez ele não vai te dar naquela primeira noite. Pelo contrário, talvez você acorde e fale, eu pedi uma pista, ele me deu um negócio nada a ver. Não foi isso que eu pedi, né? Mas assim... Conforme você for trabalhando isso vai ficando mais fácil. Essa relação sua com o seu mundo interno vai ficando mais clara. Né? Eu brinco intuição, eu brinco muito com as meninas. Eu falo, treina a sua intuição. Né? Treina a sua intuição com coisas bobas. Hoje eu tenho que tomar uma decisão. Então, tá bom. Então, deixa eu treinar, entrar em contato e ter uma resposta simples aqui. E respeitar essa resposta, que é o mais difícil. Né? Falar um não para aquilo que a gente quer fazer. Uhum. Então, é assim que a gente vai criando confiança. É assim que a gente cria confiança com os outros. Se você me falar e eu falar, respeito a decisão dela. Então, é assim que a gente cria confiança com a gente, né? Cara. Flá, e esse acesso, ele é mais no nosso subconsciente? Ou ele, às vezes, sei lá, a gente acessa mais... É que a emoção, o coração, aqui, eu acho que tudo tá interligado, né? Tudo tá interligado, assim como eu falo que processo, eu não gosto, tá? De pessoas que ditam regras. Então, vocês jamais vão me ver sendo a terapeuta que fala, você tem que fazer o seu processo assim, você tem que meditar tantos minutos por dia. Por quê? Talvez você seja a pessoa que vai se conectar com o seu mundo interno dançando. Talvez ela vai ser a pessoa que vai se conectar correndo, a outra vai se conectar pintando. E aí, se eu pedir pra você pintar... Você vai ficar com raiva, porque você não gosta de pintar. Então, não tem como. Cada um vai encontrar o seu caminho de conexão com o seu mundo interno, né? Mas o importante é que cada um busque pelo seu caminho. Uhum.
né? E vai experimentando coisas diferentes até E essas você coisas se mudam, encontrar, né? Às vezes, e isso também eu vejo que é uma resistência muito grande das pessoas. Nossa, mas a minha vida inteira eu gostei de correr no parque, e agora eu não quero. Tá bom, agora você não quer mais. O que você quer agora? Né? Vai, ao invés de ficar teimando em querer voltar pra uma conexão que hoje você já não tem mais. Segue o novo caminho ali pra você entrar em contato com você. É tentativa e acerto, erro, né? Tipo, eu fiz isso, não gostei, fiz aquilo, não gostei. Quero mudar. Que loucura. Vamos falar sobre cavalos? Ai, Nossa, que delícia. Eu tava assim, já esperando pra começar essa pauta. Eu tô aqui. Não, a gente não pode esquecer de falar da vivência com o cavalo. A gente não pode esquecer. Vamos falar então sobre a vivência com cavalos. Vamos. Flá, explica pra mulherada como é que funciona, como é que você introduziu isso na... Gente, os cavalos, assim, eles são muito mágicos na minha vida, no meu processo de cura do feminino mesmo, né? E quando a gente olha pra simbólica do cavalo, só pra vocês entenderem, o cavalo, ele representa força. Então, se a gente for pensar, o cavalo, ele representa muito o masculino. E a gente fala muito de curar o feminino, só que a mulher precisa curar o masculino também, senão ela vai virar um saco de batata. Ela não vai fazer nada. É ali que tá a nossa força, a nossa potência, a nossa ação, né? E existe aquela força dentro de nós, senão a gente vai pra aquela ideia de que a gente precisa sempre de uma figura masculina pra nos dar força. E a gente precisa de uma figura masculina, sim, não vou discordar disso, mas a gente também tem essa força dentro de nós. Então, eu sempre me conectei muito com os cavalos. Os cavalos sempre foram pra mim, isso que eu acabei de falar pra vocês, o meu momento de me conectar. Como que eu percebia isso? Eu precisava e preciso até hoje fazer uma gestão muito grande das minhas emoções para eu conseguir me conectar com o cavalo. O cavalo, ele consegue captar o campo em distância. Então, ele consegue sentir os seus batimentos cardíacos, a sua respiração. Em uma longa distância, ele consegue sentir o seu campo. Chocada. E isso vai interferir no comportamento desse cavalo. O mais bonito do cavalo, né, que foi um dos movimentos que me fez lançar o Portal Experience, foi que pro cavalo pouco importa quem tá ali, né? Ele não tá nem aí se você é pós-graduado, doutorado, mestrado em alguma coisa, ou se você nunca... Quanto você tem se na você sua é analfabeto, conta, ele onde não quer você saber mora. nada, a roupa que você tá usando. Ele vai simplesmente fazer uma leitura do seu campo, da sua vibração, de quem você é, da sua alma, né? Então, quando a gente vai se conectar com o cavalo, e assim, o cavalo, eu falo que não dá pra você medir a força com o cavalo? Não dá. Ele pesa toneladas, né? Um cavalo, se ele quiser, ele te derruba e ele te mata. Então, não dá pra gente medir força. Precisa ser uma relação de muito respeito ali. Então, muitas vezes eu já subi num cavalo meio irritada, meio ansiosa. E aí, aquele cavalo me deu muito trabalho. Porque eu tinha que lidar com a minha própria irritação e a minha própria ansiedade ali. E como se ele fosse um reflexo daquilo que você estava Gente, eu tô sentindo. E ao mesmo chocada. tempo ele nos cura. Porque ele vai nos mostrando aquilo e vai nos fazendo entrar em contato com partes nossas ali. Tipo, eu preciso me acalmar pra que ele se acalme também. E aí, eu fui vivenciando isso ao longo da minha vida, né? No meu contato com os cavalos. E eu consegui perceber que eu vivi muitos processos ali. Andando de cavalo, ali. Às vezes escovando um cavalo, nem era montando num cavalo, né? Porque eu precisava baixar a bola. Eu precisava entrar ali numa relação de aqui eu sou pequena, ele é grande. Aqui eu devo respeito, né? E aí foi nessa tentativa e isso foi surgindo, até que um dia, do nada, eu falei pra uma amiga, eu tava numa hípica e eu falei pra ela, eu quero fazer um evento pra mulheres com os cavalos. Ela falou, Flá, como vai ser isso? Eu falei, não faço a menor ideia, mas eu quero fazer um evento. E aí a gente começou a gravar vídeos ali na hípica mesmo, naquele dia. E aí eu divulguei e o primeiro Portal Experience foi assim, se você me perguntar o que eu tava fazendo ali, eu não faço a menor ideia. Diga que você Né? é executora sem dizer uma palavra. Eu não fazia ideia. E foi um dos eventos mais lindos que já aconteceram até hoje. Foi o primeiro evento. E aí, ver aquelas mulheres com muito medo e ver aquelas mulheres entendendo que aquele medo que elas tinham era da própria força delas. Né? Aquele constrangimento que elas tinham de chegar perto daquele animal, de subir naquele animal, era o próprio medo que elas tinham de lidar com as feridas dela, com a sombra de cada uma, né? Então, e aí foi se criando, né? E aí eu fui estruturando ele ao longo do tempo e hoje o Portal Experience, eu falo que ele é o xodó, assim, da minha alma, não é nem do meu coração. Porque acontecem processos ali que eu nunca sei explicar, né? Existem processos ali
que acontecem e é muito louco, porque vão chegando mulheres que nunca se viram na vida, que nunca me viram algumas vezes. E quando você vai olhar, o campo tá muito igual, sabe? Tá todo mundo indo buscar muito a mesma coisa. Então, tem processos ali que eu vejo elas indo buscar muita força, né? Teve um Portal Experience, foi o penúltimo, que eu via que o que elas estavam buscando ali era força, era potência e tudo mais. Já tiveram outros eventos que eu via um feminino extremamente ferido, precisando ali ser acolhido, ser curado, ser integrado. Então ali elas dançam, ali elas chegam com medo de pôr a mão no cavalo, depois elas estão montando no cavalo vendadas e... Já chama o cavalo de Jorge, já faz uma amizade. Como funciona, Flá? O Experience acontece uma vez por ano? Acontece quando as vozes da minha cabeça... Quando eu resolvo elaborar o evento. Aí minha assistente morre, gente, quando eu falo isso. Carol, faz um Experience pra gente, urgente. Mas é assim, na verdade, eu vou sentindo, né? Então, eu tive um Portal Experience em 2023, que foi de última hora. Eu abri as inscrições dele, 15 dias depois ele aconteceu. Foi de última hora mesmo, assim. Então, a gente tinha ali 4 cavalos e foi. E aí são 4 mulheres? Não. Geralmente são de 15 a 20 mulheres. Entendi. Né? E aí elas passam meio que o dia ali comigo. Então, tem várias dinâmicas. Então, ali elas literalmente entram em contato com criança interior, com a cura do feminino, com o masculino, com elas mesmas. Tem mulheres ali, às vezes eu coloco uma música pra elas dançarem e eu brinco, quem não rebola não prospera, né? A mulher tem que rebolar. E aí eu vejo aquela mulher, talvez nunca na vida dela ela tenha se permitido dançar, nunca na vida dela se permitiu ter um momento ali de cura entre mulheres. E é muito bonito, porque você vê mulheres que nunca se viram na vida se acolhendo, se abraçando, olhando nos olhos. Então, o Portal Experience, assim, ele é transformador. Eu saio dali, toda vez eu falo que eu vivencio um processo novo ali, que eu nem sabia que eu tava precisando vivenciar. Lindo. Nossa, ai, tomara que tenha logo. Vai ter? Já tem previsão pra 2025? Vai ter. A gente acredita que em abril ou maio vai ter. Nossa, e como é que funciona as inscrições? É limitado, né? Você falou 15, 20 mulheres. Na verdade, assim, 15 pra mim eu falo que é um número lindo. 20 mulheres eu saio destruída uma semana dali. Sim. Né? Então 15 geralmente a gente abre 15, aí às vezes acaba deixando mais alguma entrar, mas a gente sempre avisa, tipo, um mês antes, as inscrições. E eu falo que as pessoas certas chegam, né? Tem mulheres que fizeram todos os eventos até aqui. Então tem algumas participantes que foram desde o primeiro. Que legal! E foram até agora o último, que foi o 5º que nós fizemos. E elas falam que vivenciaram processos diferentes em cada um. É em Jundiaí, sempre no mesmo local? Já fiz em 2 hípicas. Já fiz em Jundiaí, já fiz em Campo Limpo. Mas é sempre região aqui. É sempre região. Olha, tá vendo, mulherada? Tá vendo, né? Várias técnicas de acessar o feminino, né? De trabalhar essa questão do autoconhecimento. Entrar em contato, né? Com si mesmas. Porque eu gosto muito disso, né? Eu falo que eu sou uma terapeuta que... Eu acredito que cada uma vai encontrar o seu caminho. Nem todo mundo vai encontrar o seu processo terapêutico sentado num divã, falando sobre as suas emoções, né? Então, eu entendi ao longo desses anos todos que eu preciso ter ferramentas para essas mulheres acessarem de maneiras diferentes, né? Caraca, estou encantada com você. Eu que estou de estar aqui com vocês. Muito fofa. Quando você começou a me seguir no Instagram, eu fiquei muito feliz. Eu me senti. Eu segui a Musa Fitness, gente. Falei, deixa eu ver se eu me inspiro. Deixa eu ver se eu pego se eu grudo. Porque desde que eu fui naquele evento, que nós fomos juntas, né? No evento da Lígia, eu fiquei encantada com a forma como você fez a palestra. E foi muito legal. Eu nem lembrava que seu saldo tinha estourado, pra você ver como eu tava em outra dimensão aqui, prestando atenção na forma como você falou. Nossa, teve alguma coisa que a Flá abordou? Falei de autoestima naquele evento, você falou né? Alguma coisa sobre calcinha. Falei que a mulher, ela tem... Calcinha é uma das primeiras coisas que eu trabalho em terapia. A mulherada chega lá e fala, mas você não vai falar do meu trauma? Eu falo, não, eu quero saber da sua gaveta de calcinha e de pijama. Vamos falar sobre isso? Por quê? A mulher, ela fica muito preocupada em cuidar daquilo que o externo vai ver. Então, ela arruma o cabelo, ela arruma a maquiagem, mas... Como que é a relação com aquilo que ninguém vê? Vou passar no shopping hoje. Preciso dar uma renovada na minha gaveta de calcinhas. Né? Que calcinha que você usa pra ir trabalhar, que ninguém vai ver? Mas você vê, porque você se olha no espelho. Então é completamente diferente quando você bota uma calcinha, você olha no espelho e fala,
Pô, tô um mulherão. GG. Você vai sair com uma outra energia pra vida. Embora ninguém vá ver, porque você vai trabalhar o dia inteiro, né? Então, assim, a gente precisa olhar e cuidar daquilo que ninguém vê, que é o bastidor nosso. Então, é olhar para as nossas calcinhas, olhar para os nossos pijamas. Como assim vai dormir de pijama velho, rasgado? Ou de pijama de bichinho? Você não é uma menina, você é uma mulher. Durma com um pijama de mulher, né? Então, são movimentos aí... Pra você se sentir uma mulher, né? Pra você se sentir. Senão, tô com baixa autoestima, mas tá usando lá calcinha velha, pijama furado. Camiseta do boy. Eu tenho uma... E agora você tá falando sobre isso, eu tô lembrando. Tem uma cliente que ela chegou assim pra mim e falou, eu nunca entrei numa loja de lingerie. Ela falou, eu não tenho coragem. E os pijamas eram todos, assim, de bichinho mesmo. E aí, a hora que a gente vai olhar por trás disso... É muito mais profundo, e né? quando você olha, Núbia, é tão profundo que... Você sabe que, às vezes, uma das maiores resistências das minhas pacientes em processo é isso. Eu falo, você vai numa loja, você vai comprar uma lingerie que você se sinta bonita, sexy, atraente. Como vai ser essa lingerie? Como você vai se sentir. Mas você vai se dar esse presente, né? E geralmente é uma super resistência até essas mulheres fazerem isso ao longo do processo, né? Mas quando você vai olhar mais a fundo, tem muita coisa envolvida. Essa mesma mulher que tá usando ali um pijama de bichinho, que tá usando ali uma calcinha velha, é a mulher que vai falar que tem baixa autoestima, é a mulher que vai falar que tá com libido baixa, é a mulher que vai falar que o marido não se sente atraído por ela. Então, assim, todo o contexto vai mudar quando essa mulher começar a mudar esse padrão dela com ela. Dela se olhar no espelho, dela se sentir uma mulher bonita, dela cuidar de si, dela passar um perfume antes de dormir, né? Dela falar, poxa, eu valho o investimento, né? Sim. E aí as pessoas falam sobre autoestima, vamos aumentar a autoestima, mas agora você acabou de dar uma dica tão prática e acessível, tipo, palpável, ir até uma loja de lingerie e comprar uma calcinha que seja que você sinta bonita. E começar se arrumando É o pra primeiro você, passo. né? Sim, esses dias eu falei pra uma paciente, eu falei, joga sua gaveta inteira de calcinha fora. Você não precisa ter 50 calcinhas velhas. Tenha 4 calcinhas novas na sua gaveta. E lave, e use. Mas assim, é sobre o que você tá oferecendo pra você. Não, mas aí na noite de aniversário de namoro eu compro uma lingerie. Mas na segunda-feira que só eu vejo... Tá, uma vez por ano, então vamos lá. Eu uso... Não é assim, né? É o todo dia, é o você com você ali se enxergando como uma mulher, né? E isso vai impactar em tantas outras coisas, né? É tirar o peso do que o outro acha também, né? Porque às vezes a mulher, como você disse, eu vou comprar a calcinha somente no dia do aniversário de relacionamento. Mas talvez esperando a aprovação do outro, tipo, para agradar o outro e não a si E aí ela vai estar desconfortável com aquilo. Porque ela não tá acostumada. Como é que eu vou colocar isso, né? E aí, então, às vezes fica até constrangida, né? Tipo, Esses dias uma pessoa me falou assim lá no Instagram, meu marido não me elogia. Eu falei, e você, se elogia? Você se olha no espelho e fala, poxa, eu tô gata? Ou, não tô gata, deixa eu ir arrumar alguma coisa aqui diferente, porque não tô gata. Dá uma melhorada. Agora, se nem você se elogia, você quer que ele te elogie? Se ele te elogiar, você não vai acreditar. Você vai achar que é mentira, você vai ficar insegura, você vai... Pera lá. Né? Então, dá pra gente ir cuidando do bastidor, né? Dá pra gente ir cuidando do jardim, digamos assim, que né? Talvez é por onde tem que começar, né, Flá? Como é que a gente vai cuidar do de fora sem... É um transbordo, dentro, né? Eu falo que o feminino é um transbordo. É você cuidar desse jardim, é você perfumar esse espaço e aí você transborda pro outro aquilo que você tem e não aquilo que te falta, aquilo que vai te fazer falta, né? Uau! Que lição, hein, senhoras e senhores? Todo mundo de calcinha nova. A mulherada deve estar agora, tipo assim, ai, gente, meu Deus, jogando a lingerie vai vender depois desse episódio, viu? Porque eu abro a minha gaveta de calcinha... Você tem algum cupom de desconto? É só a calcinha da lingerie. Aquela calcinha de tecido... Sim. Nossa senhora, acho que o Fábio já não aguenta mais viver com ela, porque eu só uso ela. Não uma, né, gente? Tem algumas. Mas é só essa espécie. Esse tipo. Gente, vamos arrumar um cupomzinho na lingerie? Lingerie, patrocina esse podcast. Verdade. Útil. Útil, super útil. Poxa vida. Como estamos de tempo? Tá vendo? Eu tava meio mais ou menos aqui, ó. Vamos para o Peraí. Essa aqui.
Qual? Você quer fazer? É que a 7 a gente já falou muito dela, né? Acho que a gente foi de todas aqui. Uhum. A gente não seguiu, mas seguiu. Mas seguiu sem querer. Sem querer, a gente seguiu. Você já foi também. Amiga. Então tá. Vamos para o Bora. Manda Bola? Ok. Você conhece o Manda Bola? Não, senhora. Então vamos te explicar. É uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Ai, gente, eu sou sanguínea, eu vou ficar atrapalhada. Mas Vamos tudo lá. bem, você vai dar conta. A gente confia em você. Essa parte é que é boa, entendeu? Tá. Quando tem a resposta muito pronta, né? Perde a graça. assim. Exato. Muito bom. Com vocês, Manda Bola! Se pudesse comer apenas um alimento pelo resto da vida, qual seria? Ovo. Legal, Ela gostei. Eu amo ovo também, adoro. Ovo é muito funcional, gente. Ovo verdade, atende né? todas as nossas Omelete, necessidades. cozido. Nossa, Pensando perfeito. por esse Ovo. lado, é verdade. Flávia é Boa uma pessoa resposta. inteligente. Boa. Boa resposta. O melhor livro que você já leu na vida? Mulheres que correm com os lobos. Caraca, Precisamos ler de novo. minha filha de novo? Nem terminei Nem a primeira terminei. vez. Se você pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, quem seria? Ai, com ninguém. Deus me livre, gente. Já dá trabalho ficar no meu lugar. Perfeito. Você sabia que eu já tinha mais ou menos a resposta dessa? Não. Não queria lugar de ninguém, não. Arrasou, muito bem. No seu lugar. Fico no Estou meu aonde lugar. eu No preciso nosso estar. lugar é onde a gente tem força, né? Ai, Por mais perfeito. bagunçado que Que- seja, é onde a Linda. gente tem força. Arrasou. Para finalizar. Um lugar que você moraria. Um lugar que eu moraria... Aí entra um conflito interno aqui, né? Eu moraria no meio do mato? Moraria, mas será que eu aguentaria morar no meio do mato? Acho que eu não aguentaria. Teria bastante ovo. Teria bastante ovo, cavalo. Cavalo. Enfim, mas a cidade é boa também, né? Eu acho que eu moraria onde a vida me levasse mesmo. Eu sou tranquila de adaptação, digamos assim. Perfeito. Gêmeos, né? Cancerianaça. Canceriana. Cancerianaça. Você chora muito, Flá? Eu choro. Chora? Choro. A minha irmã é canceriana. Nossa, ela chora. Não, eu mas eu ela costumo chora dizer que, muito. assim, eu sinto poucas coisas. Até porque eu tenho um ascendente em Capricórnio bem forte. Então, eu sinto poucas coisas. Mas as coisas que eu sinto muito. Intenso. Intenso. E aí bate forte. Aí é o Vai. momento que Ah, você eu chora. choro, Aí- gente. Choro mesmo. Eu também sou bem Não, mas choraninha. nada pior que pisciano. Minha mãe é pisciana. Você olha pra ela, um olhar meio diferente, assim, ela chora. É bonitinha. Transborda. Você falou de Capricórnio e faz todo sentido, porque o meu noivo é de Capricórnio e ele sente poucas coisas, mas quando Quando ele sente, sente, É é... muito intenso. uma porradeira. Legal. Boa. Vamos Bora? falar sobre signo? Não dá tempo. A pergunta mais simbólica deste programa agora. Flá, O que te motiva? O que me motiva? A cura. Né? Até tem uma tatuagem aqui. Que chama Amor, Força e Cura, né? Que é justamente isso, né? Nós nos curarmos para podermos curar aqueles ao nosso redor e com isso vai aumentando essa egrégora de cura. Uau! encerrou com Olha, chave de ouro. Flávia, já te admirava antes, te admiro ainda mais depois desse podcast, depois de me conectar com você. É um prazer pra mim estar aqui sentada com você. Obrigada por estar aqui, por dedicar um tempinho seu aqui com a gente. Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muitas mulheres, viu? Foi um Com prazer. certeza. Foi um prazer. Da forma A gente como foi me ajudou. impactada nas redes sociais, depois na palestra, agora aqui, né? Exatamente. E que a gente possa ir no seu evento, né, Sim, amiga? A gente, serão muito a gente vai bem-vindas. estar lá. Nossa, Quero A vocês gente- duas a lá gente dendadas em cima do cavalo. Não, eu tô muito ansiosa. É maio, abril? Abril, maio. Amiga, a gente Estaremos fica- aí, né, Abril Carol? é meu Podem aniversário. colocar a gente na agenda de avisos? Por favor, vocês mandam pra todo sinal de fumaça, sonho, acessa a gente de qualquer jeito. Sim, vai ser muito Pelo amor de especial. Vai ser um prazer ter vocês lá. Flá, muito Maravilhosa. obrigada. Eu que Obrigada por ter agradeço. recebido a gente. Que você continue aí com o seu propósito de curar pessoas, de levar mensagens, curar os femininos, de fazer as mulheres se resgatarem aí. Foi muito especial ter você aqui. E agora a gente se despede. Sim, certo? a gente olha pra aquela câmera Pra aquela ali. câmera. E Tchau, até a próxima.